Temos aí um dia cheio de surpresa, com muita manipulação no mercado, porém, mesmo com manipulação, mesmo com queda, não deixamos de ter oportunidades no mercado cripto. Todas as vezes que temos grandes movimentações, muita volatilidade, temos oportunidade, principalmente para aquelas pessoas que precisam estar se posicionando nesse momento, principalmente nesse ano de 2024, para aquela pessoa que queria estar comprando mais barato e não conseguiu, algumas altcoins que estava dando oportunidade, passou muito, agora surgiram algumas oportunidades aí para você, tá bom? Mesmo que temos muita queda, temos muito pânico, temos muitas notícias negativas saindo nesse momento, porque infelizmente quando a gente tem queda, saem algumas notícias negativas para justificar o motivo da queda, muita falácia sobre manipulação, sobre possibilidade de busca de liquidez. Algumas coisas são verdades, como por exemplo manipulação, obviamente acontece porque o institucional precisa comprar e não dá para eles comprarem todo o patrimônio que precisam de uma única vez, então precisam manipular o preço, buscar liquidez para estar efetuando essas compras, principalmente em altcoins, ativos pequenos que não têm tanta liquidez. Então, por esse motivo que o mercado acaba tendo aí esses momentos de volatilidade, tá bom? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. E ó, tá chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, meu nome é Luiz Santana e eu tô aqui todos os dias para trazer conteúdos como esse, tá bom? Não tá inscrito? Se inscreve aí e bora lá pro vídeo que eu quero estar te mostrando aqui o que tá acontecendo com o Bitcoin. Primeiro, você precisa entender o que fez o Bitcoin cair tanto. E o que fez o Bitcoin cair tanto é o motivo de toda essa manipulação foi uma notícia que saiu sobre a possibilidade de rejeição de ETF aí para esse mês de janeiro, tá? Então o Bitcoin caiu 10% em algumas horas, às 7 da manhã a gente tinha Bitcoin a 45 mil dólares, 9 horas da manhã a gente tinha Bitcoin a 40 mil dólares. Isso acontece e geralmente não é algo atípico. Acontece muito quando a gente tem muita empolgação, muita euforia no mercado. Qualquer notícia negativa faz com que o preço caia bastante, tá, pessoal? Então, saiu aqui essa notícia, algumas pessoas falando sobre a possibilidade de não aprovação pela SEC, aprovação de ETF de Bitcoin. Então, fez o Bitcoin cair muito, devolvendo aí todo o lucro desse ano, tá bom? A gente tem 3 dias do ano, são os primeiros 3 dias do ano. 2 dias a gente teve muita valorização, em um único dia a gente teve a volta aqui do preço do Bitcoin. Só que tem uns detalhes e umas coisas muito importantes a serem observadas, que são os pontos de liquidez. Se você for parar para analisar, for para pensar e observar que o institucional precisa capturar liquidez para estar fazendo suas compras, será que essa queda não foi só por busca de liquidez? E olha aqui quando a gente vai observar esse indicador mostra para a gente os principais pontos de liquidez no curto prazo. E nesse momento o principal ponto de liquidez no curto prazo está aqui nessa região de 42.700. Se você tem muita grana, se você tem ali 1 bilhão, 2 bilhão para estar comprando em um ativo, você não pode simplesmente chegar no mercado e comprar aquele ativo a mercado. Você precisa ir comprando aos poucos e estruturando as operações para que você não compre muito caro. Você mesmo faz o preço subir e você compra o mais caro possível. Você precisa fazer o contrário, você precisa puxar o preço até os principais pontos de liquidez onde tem uma maior quantidade de oferta, onde as pessoas têm interesse em estar vendendo, chegando naquela região por pânico, por medo, por diversas emoções negativas que acaba acontecendo de fato quando o mercado está caindo. Institucional aproveita esse momento para estar efetuando mais compras. Veja aqui, pontos de liquidez está exatamente onde o Bitcoin parou. Ele agulhou mais embaixo até essa região aqui de 48.800, onde a gente não tinha tanta liquidez aqui, mas nessa região de 42 a gente tem muita liquidez. Só que observe o seguinte, onde que é o próximo ponto com muita liquidez? Região de 43.700. A gente tem muita liquidez nessa região, tá, pessoal? Então, a gente teve os compradores sendo tirados aqui nessa região de 48.800, próximo ponto a serem tirados, ou seja, aqui a gente tem muito stop de quem está shortando e muita liquidez também. Então, o Bitcoin pode dar uma agulhada aqui nessa região de 43.700 e tirar todo mundo. Essa é uma análise para curto prazo, tá? Lá na frente a gente fala um pouco mais sobre médio prazo. Mas para você que quer observar os ruídos que está acontecendo e que pode acontecer aqui para o dia de hoje ou para essa semana, observe que existe a possibilidade do Bitcoin dar uma agulhada aqui nos 43.700. Então, muito cuidado aí para você que vai shortar
o Bitcoin agora, tá? Muito cuidado mesmo, porque o que a gente tem nesse momento é manipulação e busca de liquidez. E a gente tem liquidez aqui em 43.500. E é fácil o institucional saber que você está colocando o seu stop aqui, porque você utiliza um simples indicador, como esse indicador aqui, que mostra onde estão os pontos de liquidez, e eles já sabem que se você for abrir um short, você vai colocar o seu stop basicamente aqui nessa região. E observe que a maioria dos stops do pessoal está aqui nessa região. Então, se eles quiserem trazer o preço até 43.700 para tirar todo mundo, eles conseguem, tá, pessoal? Então, muito cuidado com isso daí, tá bom? Vindo aqui para um período um pouco maior, veja que no gráfico de 4 horas a gente tem essa confirmação aqui de ponto de alta liquidez em 42 e a confirmação aqui de muita liquidez em 43.700. Só que um detalhe muito importante e uma confluência mais importante ainda, região com muita liquidez no gráfico de 4 horas, que é um gráfico um pouquinho maior e bem observado aí por muita gente, principalmente pessoas que operam com capital mais alto. 47 a 48 é uma região com muita liquidez também, tá, pessoal? Então, para buscar essa região de 47 a 48, ele precisa romper essa região de 41.700, mas eu vou determinar aqui como ponto principal a região de 40 mil dólares por unidade. Chegou até 40 mil dólares por unidade, rompeu e infelizmente o próximo ponto a ser buscado vai ser 46, 47. Por quê? Veja que nessa região a gente não tem nenhuma intenção, nenhum interesse, nem comprador nem vendedor. Então, nada segura o preço aqui nessa região. Observe que a próxima região compradora com muita liquidez e com muita intenção compradora está aqui nessas regiões entre 45 a 46. Observe aqui quantas ordens de compra, quanto interesse comprador a gente tem nessa região. Muito interesse comprador. Então, rompeu 40 mil dólares por unidade, Bitcoin a 37, 38. Sim, isso pode acontecer aí no primeiro trimestre ou no primeiro semestre desse ano. Só que, da mesma forma que falei ontem para vocês sobre a possibilidade de Bitcoin ir a 60 mil nesse semestre, ainda continuo acreditando na mesma tese, na mesma possibilidade, porque o que a gente tem nesse momento é ruído de curto prazo, que a gente tem uma movimentação para captura de liquidez. Por esse motivo que eu estou mostrando aqui para vocês o indicador de liquidez, onde você consegue observar os principais pontos, mas buscando toda essa liquidez institucional, montando todas essas posições, nesse primeiro semestre de 2024, a gente tem muitas informações positivas para sair. A gente tem a possibilidade do Federal Reserve começar a falar sobre a possibilidade de diminuição de taxa de juros, e só a fala do Federal Reserve vai fazer o mercado de alto risco subir muito. A gente tem halving do Bitcoin, então tem muita especulação sobre halving. A gente tem a possibilidade de sair ETF entre esse primeiro trimestre ou no decorrer do semestre, mas na minha opinião, pode sim sair ETF de Bitcoin, independente do prazo. A gente tem algumas atualizações importantes no Ethereum que vai fazer a altcoin subir muito. Então, temos aqui muitas informações positivas para esse primeiro semestre que pode puxar o Bitcoin para 60 mil, 65, 66 mil dólares por unidade. Isso em 6 meses, semestre, tá? Não estou falando aqui de uma semana ou um mês, eu estou falando de um semestre, tá bom? Mas para uma semana, para curto prazo, o que eu estou observando são esses pontos de liquidez aqui. Bitcoin segurou aqui nessa região, você vai observar o seguinte, tá? Bitcoin segurou aqui nessa região de 42, principalmente no gráfico de 4 horas, você vai fazer essa observação aqui no gráfico de 4 horas também. Observe que a gente tem um padrão aqui que conflui. E Bitcoin conseguiu segurar aqui no gráfico de 4 horas, aqui nessa região de 42.400, no gráfico de 4 horas, a gente pode ter busca de liquidez nessa região de 43.700. Rompeu, busca aqui em 40 mil de novo, tá, pessoal? Então, esse ponto que o Bitcoin está nesse momento é um ponto super importante. Fechou abaixo, a gente vai ter Bitcoin vindo buscar 40 mil, segurou, ele vai mostrar que já buscou, já sugou toda a liquidez e está segurando nessa região com a intenção compradora, então a gente vai ter Bitcoin a 43.700 e a gente não shorta. O short, para você que quer buscar um short nesse momento, quer estar fazendo um trade porque você acredita que vai cair, tá? Para você que espera que o mercado vai cair muito, na minha opinião, um trade em short mais efetivo seria abaixo dos 40 mil, porque aqui é um ponto de muito suporte e vários suportes rompidos. Então, se rompeu todos esses suportes, rompeu esse suporte aqui dessa linha de tendência de alta, rompeu o suporte de fundos anteriores, rompeu o suporte de 40 mil, rompeu aquela região de alta liquidez que está aqui nessa região de 42, rompeu a região de liquidez em 40 mil, então
depois de todos esses rompimentos, a gente não tem mais fundo a não ser 47. Então, um trade mais efetivo em short, se você busca um short, o que eu não recomendo você estar fazendo, eu não acredito que a gente está em momento de estar fazendo short, tendo em vista que o mercado está em alta, o mercado está subindo, mesmo com a agulhada de 10%, observamos que é uma agulhada por manipulação, por busca de liquidez, então, nesse momento, eu não acredito que seja um momento de short, está procurando vendas, mas mesmo assim você quer shortar, você quer vender, você quer entrar vendido no mercado. A minha opinião é que um short mais interessante seria abaixo dos 40.900, 41 mil dólares por unidade, buscando aqui até 47, que seria uma região de alta liquidez e muitas negociações, muita intenção compradora estaria aqui nessa região de 37, 38 mil dólares por unidade. Tá bom? Isso para Bitcoin, e são essas observações importantes que você vai fazer nesse momento. Por quê? Não adianta a gente assumir uma única direção e seguir essa única direção, sendo que a gente tem duas possibilidades, ou de cair ou de subir. A gente precisa trabalhar em cima dessas duas possibilidades. Se a gente tivesse rompimento de liquidez aqui nessa região de 42, infelizmente busca de liquidez em 40 mil, 41 mil dólares por unidade. Rompeu, aí é 37, 38. Isso para formar aqui um reteste em todas essas regiões de liquidez para continuar subindo aí no decorrer do mês de fevereiro, março, abril. Até lá tem muita coisa para acontecer e muitas informações positivas para sair aí para o mercado, tá bom? Quando a gente vai ver liquidez, quanto de liquidez institucional tirou do mercado, quantas pessoas e quantos milhões de dólares foram tirados do mercado. Observe que a gente teve muita liquidação, muita gente tirado do mercado aqui no dia de hoje. Foram mais de $500 bilhão tirado aí do mercado, liquidados em operação, principalmente da ponta compradora, tá? Temos como principal Bitcoin e Ethereum. No uma hora a gente teve 2 milhões sendo liquidados no Bitcoin e 4,5 milhões no Ethereum. No curto prazo, geralmente é mais liquidado nas altcoins, porque são aquelas pessoas que estão especulando ali day trades, trades rápidos. Então, essas pessoas buscam mais operações em altcoins por ter mais volatilidade. E com isso, a gente teve aqui uma maior liquidação no Ethereum. Depois, em 4 horas, a gente teve mais liquidação no Bitcoin, trazendo aí uma liquidação de mais de $500 bilhão pro dia de hoje, tá bom? Então, são essas observações aqui para Bitcoin que a gente vai fazer, porque ainda tem mais liquidez abaixo dessa região. Nesse momento, muito cuidado com o trade, principalmente trade em short, porque a gente tem liquidez aqui em 36.700. E agora, os vendedores, as pessoas que estão shortando, podem ser tirados do mercado. Oportunidade em altcoin. Nesse momento é importante você observar a dominância, tá? A dominância do Bitcoin caiu muito. E com essa queda da dominância do Bitcoin, olha só quanto foi devolvido aqui na dominância do Bitcoin. A gente pode ter oportunidade nas altcoins, principalmente aqui o Ethereum. O Ethereum, pessoal, na minha opinião, vai ser uma das altcoins que mais vai subir quando sair a aprovação de ETF de Bitcoin. Por quê? Poucas pessoas estão falando sobre o ETF de Ethereum. Existe a solicitação já de ETF de Ethereum. Então, quando aprovar o ETF de Bitcoin, provavelmente vai sair ETF de Ethereum também. E quando sair ETF de Ethereum, ou quando sair o ETF de Bitcoin, vai ser a bola da vez, vai ser a especulação da vez, vai ser ETF de Ethereum. E com essa especulação, a gente vai ver Ethereum subindo muito, por FOMO, por euforia, e muita gente querendo se expor à possibilidade da aprovação de ETF de Ethereum também. Então, por esse motivo, na minha opinião, o Ethereum vai ser uma das altcoins que mais vai subir com a aprovação de ETF de Bitcoin. Observe que quando aprovar ETF de Bitcoin, Bitcoin vai subir bem mais que a maioria das altcoins, mas algumas altcoins vai subir, ou a maioria das altcoins vai subir, só que o Bitcoin vai subir bem mais. E das altcoins, o que mais vai subir, na minha opinião, vai ser o Ethereum. Tá bom? Então, fique de olho aí no Ethereum, porque o Ethereum a gente tem oportunidades aqui em compra nessas regiões de 2.140, principalmente para você que não tem nada de Ethereum. Link dando oportunidade de compra. Queria comprar Link aqui nessa região de $12, 12,20, 12,50, não consegui. A maioria das exchanges bugaram, muita solicitação, muita movimentação, então a maioria das exchanges travaram. Eu não consegui comprar Link nessa região. Tentei comprar Link e fazer a operação em Link aqui nessa região de 13, também não consegui, está até demarcado aqui no gráfico de 4 horas a operação que eu queria fazer em Link. Não consegui fazer essa operação em Link. Nas exchanges que eu utilizo, eu consegui fazer em uma, nas outras não consegui. Nesse momento, estou esperando ali as exchanges voltarem ao normal e estabilizarem para mim entrar aqui em Link, tá bom? Mas nesse momento, fiz a marcação, mas infelizmente não consegui estar pegando esse trade ainda de uma forma mais efetiva nas outras exchanges que eu tenho mais capital, tá? Esperando normalizar para mim voltar
a estar utilizando e pegar esse trade aqui em link. Para você que quer comprar em spot e não tem nada de link, surgiu uma ótima oportunidade para você estar se posicionando em link, tendo em vista que você não vai comprar todo o seu patrimônio em link, você vai comprar fazendo DCA, vai comprar aos poucos, porque se o mercado cair, e existe a possibilidade de cair, você vai comprar mais barato, principalmente aqui nessa região de 11,70 ou 8 dólares por unidade. Observe que existe sim a possibilidade do mercado cair. Se o mercado cair, Bitcoin cair, as altcoins vai cair muito, Link vai cair muito também. Então pode voltar aqui para 8 dólares. Então, se você faz DCA, se você vai comprando aos poucos, você consegue comprar e utilizar essas quedas como oportunidade. O que você não pode fazer nesse momento é deixar de estar acumulando porque o preço está caindo. Se você não está acumulando, se você não está comprando, lembrando que não é recomendação de investimento, você pode ficar para trás. Você pode ficar esperando uma correção mais ampla, uma correção mais grande, assim como aconteceu quando o Bitcoin estava em 25. Bitcoin estava caindo para 25, muita gente esperando o Bitcoin a 15, a 20, a 19 para estar comprando. Bitcoin começou a subir de forma desenfreada e muita gente ficou para trás. Então, para você não ficar para trás também, o correto a se fazer é ir comprando aos poucos. Nunca compre tudo de uma única vez, porque se o mercado cair, você não vai ter capital para estar comprando mais. E se o mercado começar a subir e você não comprar, você fica de fora, infelizmente vai ter que comprar mais caro. Isso aconteceu comigo lá em 2019, 2020 em Ethereum, tá? Principalmente com a questão de realização. Muita gente me pergunta agora sobre momento de realização. Será que agora é o momento de estar vendendo para comprar mais barato? Muita gente fica com medo, acredita que o Bitcoin vai cair para 20, para 25, para 30 e acaba vendendo para tentar comprar mais barato. Isso aconteceu comigo lá em 2019 para 2020, eu fiquei para trás no Ethereum, tá? Eu tinha Ethereum a 125 dólares por unidade. Consegui comprar Ethereum lá atrás a 125 dólares por unidade. Chegou 250, 260, realizei pouco tempo antes da pandemia acontecer, fiz 100%, achei que estava lucrando ali um valor absurdo, porque eu venho de mercado tradicional e quem vem de mercado tradicional sabe que 100% é muita coisa. Depois a gente teve ali o mercado caindo, teve o Corona Crash, preço despencou, voltou para 90 dólares, esperei Ethereum voltar a 50 dólares, porque eu acreditava que ia cair muito, ia continuar caindo, todo mundo falava de queda, todo mundo falava que ia despencar todos os mercados, crise econômica e tudo mais. Ethereum voltou até 90, começou a subir. Quando começou a subir, eu não queria comprar mais caro, então Ethereum subiu de forma desenfreada e eu fiquei para trás no Ethereum. Não consegui comprar mais barato, perdi a oportunidade. Se eu não tivesse vendido, mesmo ele voltando para 90 dólares, eu teria vendido o Ethereum lá em cima, pegando ali mais de 1000% de lucro. Mas no Ethereum fiquei para trás, porém consegui pegar outras altcoins. Tinha outras altcoins na minha carteira, consegui fazer ali um lucro. Depois eu comprei um pouco mais caro também, consegui fazer um lucro. Peguei Link, peguei outras altcoins que era muito falada no tempo, 2020. E consegui fazer um lucro. Mas se eu realizasse tudo o que eu tinha e ficasse esperando o que eu fiquei esperando no Ethereum, eu teria ficado para trás, não teria pego o lucro de 2021. Então, cuidado para você não ficar para trás também, tá? Na minha opinião, se você tem uma carteira de hold, não é momento de realizar a carteira de hold. A minha carteira de hold eu não realizo. Hold é hold. Hold eu vou deixar para 2025, início de 2025. Então, até chegar a 2025 eu não mexo, independente do que está acontecendo, se está caindo ou se está subindo. Agora, operações para médio prazo, operações em swing trade, position trade, eu preciso manusear. Aí é outra história. Então, você separa o patrimônio para operação e patrimônio para hold. Hold você esquece, deixa na carteira. Position trade, swing trade, você precisa manusear, tá bom? Enfim, era isso que eu queria trazer para vocês aí pro vídeo de hoje. Espero que o vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se ajudou, deixa o seu like, que isso ajuda o canal a crescer, faz com que o YouTube espalhe para mais pessoas o vídeo. Vou ficando por aqui, te vejo no próximo vídeo. Foi!